Olá, boa noite. 10 de fevereiro, quarta-feira de cinzas, e o movimento nas peixarias já está maior. É que para os adeptos do cristianismo começa hoje a quaresma e muita gente segue a tradição do recolhimento espiritual, evitam a carne vermelha. O comércio de pescado aumenta em até 50% em relação a outras épocas do ano. O período de 40 dias só termina no sábado de Aleluia e na semana seguinte é celebrada a ressurreição de Cristo, no domingo de Páscoa. E nesta edição você vai ver também: a justiça condena uma mulher de Fernandópolis por trair o marido nas redes sociais. A indenização foi fixada em cerca de R$8 mil. E para quem exagerou durante os dias de festa, a gente traz uma dica para repor as energias e amenizar a sensação de ressaca. E depois de perder em casa para o São Caetano, o CAV volta aos treinos sem o técnico Marcelo Dias. Sorocaba é o próximo adversário. Essas e outras notícias agora no TV O Jornal. A quarta-feira de cinzas marca o início da quaresma. Muita gente segue a tradição da Igreja Católica de recolhimento e purificação espiritual. Além de jejuar, os fiéis costumam trocar a carne vermelha pelo peixe. Com isso, o movimento dobra nas peixarias durante esse período. Essa peixaria na Rua Amazonas já sente o aumento pela procura do pescado. Nessa época, o movimento costuma ser até 50% maior que em outros períodos do ano. Muita gente está mudando o cardápio das refeições, principalmente por conta do respeito à religião. O aumento das vendas é motivado pela tradição cristã, como uma forma de praticar o jejum e a abstinência, uma devoção típica do tempo da quaresma. A promessa é de que as vendas também sejam maiores que no mesmo período do ano passado. Em 2015 nós tivemos um aumento de 15% e a nossa expectativa é que esse ano seja mantido esse percentual. Bastante fornecimento de peixe, e estamos dependendo muito do fornecimento do mar e alguns fornecimentos de água doce. Seu Jaime é acostumado a comer peixe durante todo o ano. Ele diz que prefere consumir o alimento frito e que aprendeu desde a infância o costume de se alimentar de pescado também no período da quaresma. Meus pais sempre faziam isso. Na Semana Santa, quaresma, costumava comer mais peixe. Inclusive ele comprava, mas não era peixe fresco, já peixe salgado, né? Comprava até de lata, 2, 3 quilos, aquelas latas grandes, para passar até os 40 dias às vezes. Do ponto de vista nutricional, o peixe é um alimento muito saudável. A carne branca, com textura macia e o sabor único, se torna irresistível à mesa, seja grelhado, frito, assado, cozido, ensopado. Mas os atrativos não param por aí. Inúmeros são os benefícios que o peixe oferece à alimentação. Por isso, seu consumo é recomendado pelos nutricionistas, ao menos uma vez por semana. E na peixaria, o tipo campeão de vendas é a tilápia, justamente pela versatilidade, já que o peixe pode ser preparado de várias maneiras. É o carro-chefe porque por ser um peixe de fácil preparo, tanto para assar quanto para fritar ou ao molho. A Organização Mundial da Saúde, a OMS, recomenda o consumo de 13 quilos de peixe por ano por pessoa. Mas a média brasileira está um pouco abaixo, 9 quilos. A quaresma termina na quarta-feira santa, que este ano será no dia 23 de março. E como a gente já viu aí na reportagem do Josiano, hoje os católicos celebram a quarta-feira de cinzas. Em todas as paróquias de Votuporanga foram celebradas missas com a tradicional imposição de cinzas sobre os fiéis. O dia também marca o início da quaresma, que é um tempo de conversão, oração e arrependimento. Na Igreja da Matriz de Votuporanga tem missa daqui a pouco, às 7h30 da noite.
E os católicos celebram o início da campanha da fraternidade. Este ano o tema é Casa Comum, Nossa Responsabilidade, e defende que o acesso à água potável e ao esgotamento sanitário é condição necessária para a superação da injustiça social e para a erradicação da pobreza e da fome, para a superação dos altos índices de mortalidade infantil. Com essa mensagem, o Papa Francisco convida as pessoas a se mobilizarem a partir de suas comunidades para a promoção da justiça e do direito ao saneamento básico na campanha da Fraternidade Ecumênica 2016. E confira agora com a estudante de jornalismo Gabriele Ferreira as últimas notícias da região. Olá, boa noite. Um homem foi preso ontem em Rio Preto, suspeito de fornecer crack para traficantes. A droga estava guardada num banheiro nos fundos da casa dele. A polícia chegou ao suspeito depois de uma denúncia anônima e encontrou cerca de 700 gramas de crack e outros 700 gramas no matagal, nos fundos da casa. Ele foi preso em flagrante por tráfico de drogas e foi encaminhado para o Centro de Detenção Provisória, onde está à disposição da Justiça. A menina de 7 anos que ficou gravemente ferida no brinquedo da escola teve alta ontem do Hospital da Criança em Rio Preto. O acidente aconteceu na última semana. Além de perder parte do couro cabeludo, ela ainda está com a face paralisada. A família disse que vai entrar na justiça. A prefeitura interditou os 38 brinquedos instalados em escolas e notificou a empresa fabricante. A investigação da polícia será feita pela Delegacia da Mulher. Um homem esfaqueou um cão em Catiguá depois de um desentendimento com o irmão. A cunhada do suspeito registrou o boletim de ocorrência e a polícia vai investigar o caso. O animal foi socorrido e atendido por um veterinário. O agressor foi levado para a delegacia, pagou multa de R$3.000 e foi liberado, mas vai responder pelo crime de maus tratos a animais. Um homem passou uma nota falsa num posto de combustíveis em Fernandópolis. O motorista abasteceu o veículo com placa de Guarulhos, pagou com uma nota de R$50 e foi embora. Ao fazer o teste com uma caneta especial, o frentista do posto detectou que a nota era falsa e chamou a polícia. Apesar das buscas em vários pontos da cidade, os PMs não encontraram o indivíduo. Essas são as notícias da nossa região. Até amanhã. O Tribunal de Justiça de São Paulo condenou uma mulher de Fernandópolis a indenizar o ex-marido em mais de R$8.000 por danos morais. Ela foi acusada de descumprir o dever de fidelidade e de praticar adultério. Segundo os autos, ela utilizava redes sociais para marcar encontros extraconjugais e trair o marido. Para a Justiça, ficou comprovado que durante as conversas que a mulher mantinha com internautas, ela expunha até mesmo o desempenho íntimo do ex-marido. Pois é, mudando de assunto, tá de ressaca? A seguir, uma dica que promete dar um up no desânimo pós-folia. É daqui a pouquinho, depois do intervalo. A guerra contra o Zika continua. Cientistas dos Estados Unidos e do Brasil agora estão se unindo para combater o avanço da doença. O Instituto Norte-Americano de Alergia e Doenças Infecciosas pretende produzir uma vacina para evitar a infecção pelo Zika. O governo americano também deve liberar quase R$2 bilhões para combater o vírus. Parte desse dinheiro será destinado a países como o Brasil, por exemplo. O Zika atualmente está em cerca de 30 países e especialmente na América Latina. E a dica agora é para quem exagerou na folia e está com aquela sensação de ressaca. É o suco da moda, o Detox, para desintoxicar e repor as vitaminas. Dá só uma olhada. A dica hoje fica por conta da nutricionista Vânia. Ela vai ensinar pra gente uma receita de suco detox e quais as propriedades dele também. Vânia, por que detox? Detox porque ele ajuda a desintoxicar o organismo, né? Então a gente dá aquela exageradinha mesmo no carnaval, consumindo álcool, alguma coisa. Então ele ajuda a liberar, né? Tem alguns antioxidantes, então ele vai liberar essas toxinas. Dependendo dos ingredientes, ajuda muito a liberar todos esses excessos. E o que a gente tem aqui agora? Isso aqui é um exemplo de um suco, tá? Pode ser de diversas formas. Então aqui temos a couve,
tem o hortelã e o abacaxi. Temos a forma que a gente fez aqui para ajudar, congelado, que é uma forma de que sempre na correria que a gente está trabalhando, então é uma forma assim de picar tudo num dia que estiver mais tranquilo e a gente congela e só batendo tudo na hora de fazer o suco. Então agora a Vânia vai colocar isso tudo pra gente aqui no liquidificador com a água. Então primeiro ela está colocando a couve. A couve, para que ela serve nesse sistema? Então, tudo que é verde escuro, ele ajuda muito. Então, ele que vai estar lá no fígado, ajudando a liberar tudo. Então, tanto pode ser a couve, como a rúcula, a salsinha. E aqui tem o hortelã também, para dar aquele gostinho bem gostoso. Então, essa aqui é a parte que tem os antioxidantes, que vai ajudar bastante. E aqui temos a fruta, né? Uma fruta que dá para usar, que no caso é o abacaxi, para dar um gostinho bem gostoso também, e tem as vitaminas. Então, para estar repondo tudo, além de estar desintoxicando, ele vai estar nutrindo o nosso organismo. Então, é só colocar todos os ingredientes aqui e a gente bate. Facinho. E uma pergunta que o pessoal de casa também deve estar curioso. Auxilia na ressaca? Auxilia, porque o consumo do álcool, ele elimina muitos líquidos que a gente tem, então ele vai ajudando a repor, né? Outra coisa que a gente pode estar usando também é o gengibre, que vai dando aquela energia. Então tudo isso vai repondo todo o líquido que a gente perdeu, então ele ajuda sim. E agora, depois de pronto, ele vai para a jarra e a gente percebe que ele fica com bastante folhinhas ainda dessa couve, né? Dos ingredientes. Precisa ser coado? Olha, o ideal seria não coar, né? Porque tem bastante fibra ali, também vai ajudar, no caso do emagrecimento, aquela saciedade. Quem quiser coar, pode. Mas o ideal seria estar consumindo assim mesmo, sem coar. Então, vamos experimentar para ver como que ficou? Realmente, pessoal de casa, fica só o gostinho do abacaxi e o leve da hortelã também, né? Que dá. O pessoal já pode providenciar o seu suco detox para a vida saudável e também para curar a ressaca do carnaval. Nádia Martins para o TV O Jornal. E vamos ver agora como fica o tempo nesta quinta-feira. Uma frente fria avança do sul e chega a São Paulo nesta quarta-feira. Os paulistas devem ficar atentos com os temporais e há risco de chuva forte para todo o estado. Na capital, pode chover hoje à tarde e à noite também. Os termômetros marcam mínima de 22 e máxima de 34 graus. Em São José do Rio Preto, o céu fica encoberto por muitas nuvens durante a tarde e deve chover. As temperaturas ficam entre 24 e 34 graus. Em Votuporanga, as temperaturas vão continuar altas, mas a previsão é de chuva para hoje. Pancadas de chuva típicas de verão em pontos isolados da cidade. Os termômetros marcam mínima de 23 e máxima de 36 graus. Até mais. E a seguir vamos falar de esporte. Tem oportunidades para as crianças na escolinha de basquete. E ainda vamos falar do CAV e a despedida do técnico Marcelo Dias. A gente volta já já. A partir desta semana, escolas, clubes e agremiações recreativas em todo o país devem promover medidas de conscientização, prevenção e combate ao bullying. A lei estabelece que os objetivos propostos pelo programa podem ser usados também para fundamentar ações do Ministério da Educação, das secretarias estaduais e municipais da educação, além de outros órgãos. Entre as ações previstas está a capacitação de professores e equipes pedagógicas. Ainda de acordo com a lei, a punição aos agressores em casos de bullying deve ser evitada tanto quanto possível, privilegiando mecanismos e instrumentos alternativos que promovam a efetiva responsabilização e a mudança de comportamento hostil. Agora o assunto é esporte. Vamos falar de uma oportunidade para as crianças que têm entre 9 e 11 anos. A escolinha de basquete está com matrículas abertas para novas turmas e as aulas são de graça. A prática de exercícios tem se tornado comum entre as crianças e jovens. O Centro Social Urbano, que pertence à Secretaria de Esportes de Votuporanga,
oferece diversas atividades, entre elas o basquete, que tem ganhado cada vez mais adeptos devido aos benefícios que este exercício traz. O basquete é o segundo esporte mais completo de todos e ele trabalha muito a coordenação motora e fina das crianças, várias habilidades, velocidade, perde bastante caloria, que ultimamente essas crianças, essas últimas gerações, estão vindo um pouquinho acima do peso e aqui queima bastante caloria com os exercícios do basquete, né? E um dos principais motivos que os pais gostam de trazer as crianças deles aqui na escolinha, é porque eles mudam muito e para melhor no comportamento, tanto em casa quanto na escola. O objetivo aqui é um só: fazer cesta. E durante as aulas, os alunos se esforçam. E mesmo quando não dá para acertar a cesta, eles não desistem. É o tal do amor pelo esporte, sabe? Natália mesmo conheceu o basquete por meio do pai. E já faz 3 anos que ela treina. Por que você resolveu fazer basquete? O que te chama a atenção nesse esporte? Na verdade é agilidade, tudo, arremesso, passe, que é bastante complexo. E para quem quiser praticar alguma atividade física, a Secretaria Municipal de Esportes abriu as inscrições para a escolinha de basquete. As aulas são gratuitas e acontecem 2 vezes por semana aqui no CSU. As vagas agora são para crianças entre 9 e 11 anos. O intuito das escolinhas é para, no futuro próximo, nós, somente com as crianças daqui, com os pratas da casa, participar de campeonatos importantes da prefeitura, que são jogos abertos, jogos regionais. A Adriana já garantiu a inscrição do filho para este ano. De acordo com ela, exercícios físicos, como o basquete, são fundamentais para o desenvolvimento da criança. O esporte, a gente sabe que é importantíssimo, além de tudo, antes ele está aqui do que está na rua, né? E eles adoram, né? Bola, tudo isso, faz parte do cotidiano, né? As aulas são de quarta e sexta, sempre às 4 da tarde. Para fazer as inscrições, é só comparecer na Secretaria de Esportes, que fica na rua Tomás Paz da Cunha Filho, 3556, no final da rua Pernambuco. O telefone para outras informações é o 3426-1200. E o Clube Atlético Votuporanguense fez hoje de manhã o último treino antes de seguir para Sorocaba, onde enfrenta o time da casa pela 4ª rodada da Série A2. Com um empate, 2 derrotas e agora sem o técnico Marcelo Dias, a equipe tenta se reequilibrar para fazer uma boa apresentação amanhã. O último treino da Votuporanguense na Arena, antes do confronto com o Atlético Sorocaba, foi de muito trabalho. Sob os comandos do assistente técnico Jean Cova, que dirige o time interinamente até a chegada do novo treinador, o elenco repetiu exaustivamente jogadas aéreas e também finalizações. O momento agora é de recuperar o ânimo para a sequência da competição. Momento difícil, né, dessa saída do treinador, do Marcelo, mas temos que continuar comprometidos e tentei resgatar, né, na verdade, um pouco da autoestima desses jogadores, porque é o que eles precisam. Esse momento de pressão, como não podia ser diferente, mexe com o brio dos jogadores. Cairo, o atleta que por mais vezes vestiu a camisa do CAV, 91, sabe que o momento é difícil, mas que é necessário o empenho de todos para melhorar a posição na tabela de classificação. Só nós jogadores nós podemos sair disso, né? Lógico que está no começo do campeonato, pegamos 2 equipes, essas 2 últimas de tradição, né? Nós sabemos onde a gente quer chegar. O pensamento nosso é primeiramente sair dessa zona de rebaixamento que nós estamos. E eu tenho certeza que a partir de quinta-feira essa história vai começar a mudar. Para este jogo importante, Jean Cova não vai poder contar com 2 jogadores e deve fazer mudanças na escalação, do meio e no ataque. A princípio uma alteração, né, devido uma lesão do Pedra, né, que temos que ver qual é a gravidade, mas antes a gente já preferiu de poupá-lo, né, então entra o Tufa no lugar dele e ali na frente, no lugar do Faísca, eu coloco o André para acrescentar um pouco mais de experiência, que ele é um jogador da divisão. Deste modo, a Votuporanguense deve ir a campo com Cairo no gol, Afonso na lateral direita, Marcelo Bispo e Marcelinho na zaga e Janilson na lateral esquerda. No meio, Chaves e Rafael Tufa, que entra no lugar de Anderson Pedra, com Jean Natal e Rafael Chorão mais adiantados. No ataque, Faísca dá lugar a André Luiz, ao lado de Reinaldo Alagoano.
O Atlético Sorocaba e CAV jogam amanhã às 8 da noite no estádio Walter Ribeiro, em Sorocaba. A Alvinegra está na 17ª colocação no campeonato. E o ex-técnico do CAV, Marcelo Henrique Dias, que está em Ribeirão Preto, usou as redes sociais para se despedir. Ele disse que depois de 4 anos servindo com profissionalismo, deixa o votuporanguense com um sentimento de missão cumprida. Ele lembrou que, sob o comando dele, o CAV não sofreu nenhuma derrota dentro de casa no ano passado e ainda conquistou o tão sonhado acesso para a Série A2. Marcelo disse que foi surpreendido com a decisão da diretoria e que tinha condições para continuar na função, mas aproveitou para agradecer a todos e disse que ninguém constrói nada sozinho. Ele disse ainda que espera que o time se recupere nos próximos jogos e que o novo treinador do CAV e os adeptos do clube possam vibrar tanto quanto ele nesta mesma época no ano passado. Jefferson Camargo, momento delicado para o CAV. Será que a diretoria já definiu um novo técnico para a equipe? Boa noite. Muito boa noite, Ana Paula. Boa noite para você que acompanha o TV O Jornal Segunda Edição. Pois é, Ana Paula, como a gente viu na matéria, o treinador Marcelo Dias não é mais o técnico do CAV. A diretoria, em comum acordo, decidiu pela dispensa do treinador. Eu acho que as mudanças eram realmente necessárias. Por outro lado, o treinador ele não pode pagar a conta sozinho, né, Ana Paula? Eu acho que falta para esse time, pelo que eu vi no jogo contra o São Caetano, preparo físico. O Jean Cova é um ótimo profissional, ele já passou por equipes da Série A1, como o Rio Claro, por exemplo. Só que, para mim, alguns jogadores, eles não têm condições de vestir a camisa do votuporanguense. O problema é o seguinte, a votuporanguense só pode inscrever mais um jogador. Resta saber qual posição a comissão técnica que vai assumir vai contratar. Eu acho que deve-se apostar em jogadores mais novos e não em jogadores mais velhos, como tem sido feito. Existem muitas especulações, muitos nomes rodando aí pela imprensa para se falar qual que é o treinador, mas não tem nada certo ainda. Esse treinador a gente deve ficar sabendo a partir de amanhã. Por falar nisso, o time teve um treino técnico hoje pela manhã e hoje... e na parte da tarde viajou para Sorocaba, onde joga amanhã às 8 da noite contra a equipe do Atlético Sorocaba. Vamos falar agora do Campeonato Paulista, né, do Paulistão. Hoje nós temos rodada e olha só que interessante para os palmeirenses aqui da nossa região. Tenho certeza que os palmeirenses vão comparecer em peso, porque o Palmeiras joga contra o Oeste aqui em Rio Preto, então existe uma expectativa grande de uma grande renda, de um grande público. Tenho certeza que muitos votuporanguenses vão estar lá, pessoal de toda a região, então é uma oportunidade bacana para quem gosta de ver, de perto o time do coração. Para esse jogo, o Marcelo Oliveira vai ter de volta o Zé Roberto e Aroca, que estavam desfalcando a equipe. Nós temos também na sequência da rodada o São Bento enfrentando o Novo Horizontino, Osasco Audax contra o Red Bull Brasil, Linense e Ponte Preta e fechando hoje Ferroviária contra o Rio Claro. Amanhã, sequência da rodada com Botafogo e São Bernardo, 15 de Piracicaba contra o Água Santa e o Corinthians enfrentando o Capivariano. E para esse jogo, o Tite deve dar aí chance aos novos contratados, que é o caso do William, do Guilherme, do Marlone. Esses jogadores devem entrar amanhã jogando já. Hoje também nós temos um jogo importante para a equipe do São Paulo Futebol Clube. Nós temos o jogo de volta da pré-Libertadores, é um jogo em que o São Paulo pega o César Valerro em casa. Para esse jogo, o Balsa tem o Lucão na zaga e o Calheri no banco. O Calheri que vem sendo aí grande destaque nos últimos jogos do São Paulo, mas começa o jogo hoje no banco. Ele já virou aí uma espécie de xodó da torcida, mas vai começar no banco. O Allan Kardec deve começar essa partida. No jogo de ida, nós tivemos o empate de 1-1. Se tiver 1-1 de novo, nós vamos para os pênaltis. O 0-0 dá a vaga para o São Paulo. E qualquer outro empate, o César Valerro se classifica. É lógico que, em caso de vitória de um dos times, aí o time se classifica.
para mim, o tricolor deve passar sem dificuldades, isso pelo que foi demonstrado no jogo de ida do Peru. São Paulo empatou por 1-1, mas perdeu muitas chances de gols, perdeu muitas oportunidades realmente, não jogou mal, mas poderia ter matado no jogo de ida, poderia eliminar esse jogo de volta, mas hoje vai ter que entrar em campo. Mas eu não vejo dificuldades para o São Paulo enfrentar o time do Peru hoje, deve passar com facilidade e aí sim entrar para a fase de grupos da Libertadores. Por hoje é só. Na sexta-feira eu estou de volta para falar mais de futebol aqui no TVU Jornal, segunda edição. Pois é, obrigada Jefferson e Tielo. Nós ficamos por aqui. Outras notícias de Votuporanga e região você tem amanhã ao 12:30. Uma ótima noite para você. Até amanhã.